Sem dúvida alguma, uma das figuras, um dos personagens mais marcantes da Bíblia Sagrada é João Batista. E a seguir, nós iremos refletir um pouco, brevemente, sobre ele, sua missão e as lições que nós podemos extrair da vida deste grande homem de Deus. Vamos lá. João Batista é o último dos profetas do Antigo Testamento. E ele faz uma espécie de transição da antiga aliança para a nova aliança. E vem com a missão principal de preparar a vinda do Messias. Por isso, geralmente é chamado de o precursor de Cristo. Profecias do Antigo Testamento já apontavam a sua vinda, como a que lemos em Isaías capítulo 40, verso 3, e em Malaquias capítulo de número 3, verso 1, onde vai dizer: vou mandar o meu mensageiro para preparar o meu caminho. E no verso 23 de Malaquias 3 ainda diz: vou mandar-vos o profeta Elias, antes que venha o grande e temível dia do Senhor. E veja também que a sua pessoa geralmente é associada ao profeta Elias, exatamente por causa do seu perfil e da sua carga profética parecida com a do profeta Elias. O nascimento de João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel e ele nasceu milagrosamente, já que seus pais, apesar de muito tementes a Deus, eram já de idade avançada e ainda por cima sua mãe era estéril. Vale lembrar aqui o episódio em que a Virgem Maria vai visitar a sua parenta Isabel, mãe de João Batista, e ali João Batista, no ventre da sua mãe, estremece de alegria ao ouvir a saudação de Maria. Importante ressaltar que o nome João Batista significa exatamente João o Batizador. Porque muita gente, conforme diz Mateus capítulo 3, verso 6, confessavam seus pecados e eram batizadas por ele nas águas do Jordão. E seguindo a história de João Batista, conforme lemos em Lucas capítulo 1, verso 80, vai dizer que o menino João foi crescendo e fortificava-se em espírito e viveu nos desertos até o dia em que se apresentou diante de Israel. Uma voz começou a clamar no deserto. Como assim está escrito em Mateus 3:1, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Dizia ele: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. E a sua aparência é exótica, pois está escrito em Mateus 3, verso 4, que João usava uma vestimenta de pelos de camelo e um cinto de couro em volta dos rins. Alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. E esse estilo exótico, rústico, tanto dizia respeito à sua vida de separação a Deus, de penitência, de santidade, quanto ao caráter exortativo de sua mensagem. João Batista foi preso por Herodes ao denunciar o seu adultério, conforme lemos em Lucas capítulo 3, versículo de número 20. E posteriormente foi decapitado. A sua cabeça foi cortada a pedido de Herodíades, como nós lemos em Mateus capítulo de número 14. João Batista teve uma influência gigantesca. Apesar de em Mateus capítulo de número 11, João supostamente duvidar de que o Messias realmente já havia vindo, como nós lemos, por exemplo, no versículo 3 de Mateus 11, que ele, ao mandar discípulos até Jesus, pediu que eles perguntassem: sois vós aquele que deve vir ou devemos esperar por outro? Apesar desta suposta dúvida, João cumpriu a sua missão, morreu como mártir. É o próprio Jesus quem faz esta declaração a respeito de João Batista nesse mesmo Mateus capítulo 11, agora no versículo de número 11. Em verdade eu vos digo, entre os filhos das mulheres não surgiu outro maior que João Batista. E a sua influência é tão grande que mesmo depois da paixão, morte, ressurreição e volta de Jesus para o Pai, ainda se encontrava discípulos de João Batista na terra. Nós podemos ler esta referência a respeito de seus discípulos em Atos dos Apóstolos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. E a primeira coisa que eu e você devemos aprender com João Batista é a ter uma intensa e profunda vida com Deus. Desde o ventre de sua mãe, João Batista já era cheio do Espírito Santo. E nós vemos uma vida de ascese, que tem a ver com sacrifício, que tem a ver com renúncia, que tem a ver com disciplina. Era um homem de profunda vida com Deus, de comunhão, que buscava viver em santidade diante de Deus, e é o que eu e você precisamos buscar. Em segundo lugar, assim como João Batista, eu e você precisamos ser anunciadores do Messias. Em Lucas capítulo 1, verso 17, diz algo muito belo sobre a missão de João Batista, quando diz que ele viria para preparar um povo bem disposto,
bem disposto para o Senhor, e é o que eu e você precisamos também fazer. João Batista pregava preparando a primeira vinda do Messias. Eu e você devemos pregar, anunciar, preparando o povo para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, assim como João Batista, nós devemos ser comprometidos com a verdade. Em João capítulo 10, versículo 41 e 42 está escrito que João não fez milagre algum, mas ele foi fiel porque tudo que João falou deste homem era verdade. João era profundamente comprometido com a verdade. Por isso, ao nós analisarmos a sua pregação, vemos que de fato era uma pregação dura, confrontadora, uma pregação impactante, mas era para o bem do povo, visava a conversão e a mudança de vida. Até porque o seu próprio nome é João, e a significação desse nome está ligado à graça e à misericórdia de Deus. E mesmo que nós tenhamos que ser perseguidos, assim como João Batista, nós devemos ser profundamente comprometidos ao falar a verdade, pois é a verdade que disse o próprio Jesus em João 8,32, que ao as pessoas conhecerem, as pessoas são libertas. Em quarto e último lugar, assim como João Batista, nós devemos ser humildes. Apesar do seu grande papel na história da salvação, João Batista sabia exatamente o seu lugar. E o seu lugar estava muito abaixo do lugar de Cristo, obviamente. Em João capítulo 1, versículo de número 8, vai dizer que ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz. Ele não era, mas ele dava testemunho da luz. Quando perguntaram a ele quem ele era, ele já deixou claro: eu não sou o Cristo. Mateus capítulo de número 3, versículo de número 11, olha só o que esse João Batista falou: eu vos batizo com água em sinal de penitência, mas aquele que virá depois de mim é mais poderoso do que eu, e eu não sou digno nem de carregar os seus calçados. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Ele sabia o seu lugar, e ele sabia que estava ali para apontar aquele que era maior que ele. Por isso em João capítulo 1, versículo 29 e versículo 36 de João 1, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mateus capítulo 3, verso 14, quando Jesus foi a ele para ser batizado, João Batista recusava-se. João Batista era um homem muito humilde. Por isso ele mesmo falou em João capítulo 3, versículo 30, importa que ele cresça e eu diminua. E é essa consciência que eu e você devemos ter, que nós devemos ser aqueles que anunciam Jesus que é maior que nós. Nós somos meros instrumentos. Então, diante de tudo isso a respeito de João Batista, que nós possamos imitar o exemplo desse grande homem de Deus. Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.